Olha só, tem um outro vídeo aqui do Soccer JM que eu queria ver com vocês, que é o seguinte: a primeira e a última partida de Champions League das lendas. Vamos lá. O Messi, Neymar e o Cristiano Ronaldo vão deixar saudades na Champions. Mas Infelizmente já meteram o pé, principalmente o Neymar, novo demais, mas enfim, vagabundo. você sabe exatamente qual foi o seu primeiro e último jogo no torneio? Então nesse vídeo vamos ver como foi a estreia e qual foi a última partida do Neymar, Ronaldinho, Nossa, Cristiano Ronaldo e Messi na Liga dos Campeões. O do Gabigol, por que não apareceu aqui? Não chega a ser lenda, não? Lá fora? Não? Foi quase lenda? Começando com o Neymar, que já foi para a Europa como um jogador baita consolidado, camisa 10 da seleção e já tendo ganhado a Libertadores também. Já tinha entrado no top 10 da Bola de Ouro, se juntando a Rogério Ceni, sendo eles os dois únicos brasileiros no top 10 da Bola de Ouro, sem estar jogando na Europa. Aí ele foi pro Barcelona e na temporada 2013-14 estreou na Liga dos Campeões. Naquele ano, o Barça caiu no grupo com o Celtic, Milan e Ajax. Pô, pior que eu lembro, teve um dos jogos contra o Celtics que ele meteu um hat-trick. Caralho, na época eu tava, porra, era quase igual ver um amigo meu jogando lá, tá ligado? O sentimento era o mesmo. Aí no dia 18 de setembro de 2013, na primeira rodada, o Barcelona foi pro Camp Nou encarar os holandeses. E o técnico Tata Martino decidiu colocar o menino Ney entre os titulares. Com só 21 anos e vestindo a camisa 11, foi pro jogo formando o trio de ataque com Messi e Alexis Sanchez. Ali tá ele, indo pra sua primeira partida na Champions. Aí nesse jogo teve uma atuação elogiada pelos jornais da Espanha. Tanto que no segundo tempo deu um cruzamento perfeito pro Piqué mandar pro fundo da rede. Deu sua primeira assistência logo na estreia. Mas quem mais brilhou foi o Messi, que meteu um hat-trick e acabaram com a Ajax por 4-0. Na época que o Barcelona era um bicho papão na Champions ainda. Então Neymar acabou ficando na sombra do argentino. Mesmo assim jogou Novidade também. bem. Aí beleza, depois disso teve a carreira que teve. Ganhando a Champions 2015, Artilheiro. foi pro Paris, foi vice 2020 e mesmo com muita lesão era um jogador fundamental. Até que chegou a temporada 2022. Neymar, que tirando os caras do Real Madrid, porque todo mundo que passou lá pelo Real Madrid ganhou 18 Champions League, mas o Neymar é um dos maiores brasileiros de Champions, cara. Um dos maiores, tá ligado? Assim, a gente não tem lá tantos brasileiros assim gigantescos, mas principalmente se você tirar os do Real, o Neymar tem uma das maiores quantidades de gols, por exemplo, tá ligado? Campanha com título e artilharia e tal. 23, quando o Paris Saint-Germain mais uma vez alcançou o mata-mata da Champions, contando com o Messi também. Mas no sorteio das oitavas deram azar, porque caíram contra o Bayern de Munique. Então no dia 14 de fevereiro de 2023, no Parque dos Príncipes, o Neymar, com agora 31 anos, entrava a campo ao lado do Messi. O técnico do Paris Era a última vez e a gente nem sabia. na hora era o Gautier e mal a gente sabia, mas o Neymar estava indo para sua última partida na Champions. No fundo, eu ainda acredito. Eu tenho alguns 5% de esperança Aí no dele voltar pra Europa. jogo quem dominou foi o Bayern, até que no segundo tempo o Coman fez o único gol. Coman, pelo Bayern, fazendo gol contra o PSG na Champions. Isso me lembra uma triste final. Nossa, deu que sentimento de luta aquele dia. O Neymar jogou os 90 minutos e atuou mais pela esquerda, atacando e pisando lá atrás na defesa também. Ele teve 55 toques na bola e acertou 25 dos 27 passes que fez. Também conseguiu fazer 2 dos 3 dribles que tentou. Mas quando a gente fala de ser decisivo, ele não levou tanto perigo. Só deu 3 finalizações, todas elas no segundo tempo. Mas 2 foram bloqueadas e uma foi no meio que o goleiro pegou. Além disso, só deu um passe que levou perigo pro Bayern. Ele realmente não teve um jogo que se destacou muito, sofrendo 2 faltas, mas fazendo 3 e perdeu Nossa, o maldito árbitro do jogo que faltava só 4 minutos. a posse 16 vezes. Ele tentava driblar, mas a defesa do Bayern era muito eficiente. Então, ao final dos 90 minutos, o Neymar em sua última partida terminou com uma nota de 6.9 no SofaScore. Triste, hein? Que finalzinho triste, hein? Não foi o pior jogador e também não foi o melhor, uma partida mediana. Mas mesmo com essa atuação, ele podia dar a volta por cima no segundo jogo. Só que alguns dias depois, ele sofreu uma lesão no tornozelo e não pôde estar para a volta, onde o Paris só tomou mais gol ainda e caiu fora.
Nesse momento, ninguém imaginava que aquele no Parque dos Príncipes tinha sido seu último jogo na Champions, até porque tinha contado com Paris por anos ainda. Até que alguns meses depois se transferiu para o Al Hilal e se despediu do futebol europeu. E se tu acha que Neymar podia ter jogado muito mais na Champions, vamos agora para um craque gigantesco que jogou menos tempo ainda. O Ronaldinho Gaúcho. Boatos que depois que ele ganhou a Champions, meteu o foda-se lá pro futebol. E a primeira partida do Ronaldinho na Liga dos Campeões aconteceu meio tarde, na verdade. Depois de ser revelado no Grêmio, ele foi pro PSG. Mas na época o Paris não era o melhor da França e o Ronaldinho só jogou Europa League. O dinheiro árabe não tinha chegado. E na sua primeira temporada lá, também jogou Europa League. Caralho. Pois é. Até que finalmente na temporada 2004-05 o Barça foi pra Champions. Então na primeira rodada da fase de grupos, no dia 14 de Puyol, Belete. setembro de 2004, ele fez sua estreia na Liga dos Campeões. Valdez de cabelo, caralho, Valdez de cabelo. Aí o jogo era contra o Celtic no estádio do Celtic, na Escócia. O Ronaldinho já tava com 24 anos, realmente demorou pra chegar ali. Mas agora tava disputando e logo no primeiro tempo, numa jogadaça, ele mandou a bola pro Deco e deu sua primeira assistência. E também teve a chance de fazer o seu primeiro gol em Champions no pênalti. Mas o goleiro do Celtic defendeu. Vixe. Mesmo assim, o Barcelona se saiu melhor e ganhou por 3-1. A sua estreia tava feita. Mas naquela temporada, o Barcelona caiu nas oitavas. Até que na seguinte, conseguiu ir até a final e conquistar o título. Com gol do Belete. O Ronaldinho levantou a taça. Depois disso, ele jogou mais 2 temporadas pelo Barça. Até que em 2008 foi pro Milan. E nisso chegamos à temporada 2010-2011. Nessa temporada, o Milan jogou a fase de grupos com Auxerre, Ajax e Real Madrid. Era um grupo difícil, mas o Milan conseguiu ficar em segundo lugar e foi para a última rodada. Porque este Milan aqui ainda tinha resquícios daquele Milan full campeão. Essa época que ainda era doideira. Já classificado contra o Ajax. Naquela fase de grupos, o Ronaldinho tinha feito um gol e dado só uma assistência. Não tinha sido tão decisivo para o Milan se classificar. Até que no dia 8 de dezembro de 2010, com 30 anos, ele entrou a campo na última rodada e encarar o Ajax ao lado de jogadores como o Pirlo, Seedorf, Robinho e até o Thiago Silva. Vestindo a camisa 80, o bruxo começou entre os titulares e era a última vez que ele ficava enfileirado ouvindo o hino da Champions. Ainda fazendo esse jeito dele de passar a língua na hora do hino. Negócio com a língua. Inzaghi no Milan? O Inzaghi fez carreira no Milan. Eu não sei se você sabe, mas tipo assim, hoje em dia o Inzaghi tá na Inter de Milão, treinador, mas não é o mesmo Inzaghi não, são pessoas diferentes, eu não sei se você tá ligado nisso. Começou o jogo e o Ronaldinho ficou mais pisando no ataque. Quando o time tava sem a bola, ele ficava mais na frente. Aí quando o time tinha a bola, ele passava e armava as jogadas, como nesse passe pro Robinho que estava impedido. O Ronaldinho também voltava para receber, jogando como um 10, literalmente. E também mostrou suas habilidades. Se liga nesse chapéu que meteu. Mas o Ronaldinho também foi desarmado e perdeu a bola em outros lances. Aí falando de ataques, ele deu 4 finalizações, mas só uma foi no gol. Outra foi pra fora e 2 bloqueadas. Também só deu um passe que levou perigo, acertou 2 de 3 dribles que tentou e perdeu a posse de bola 7 vezes. Sim, uma atuação realmente parecida com aquela do Neymar. O Ronaldinho não conseguiu levar muito perigo, enquanto que o Ajax, que tinha o Suárez jogando muito, destruiu e ganhou do Milan por 2-0. Sim, naquela época o SofaScore ainda não fazia as notas dos jogadores, mas de acordo com o site WhoScored, o Ronaldinho ficou com uma nota de 6.18. E aí o Ronaldinho parou com 30, 31, o Neymar também com, sei lá, 31, 32, a gente vê um padrão dos brasileiros largando a Europa cedo. E aí vai ter um ou outro aqui pra calar minha boca, né, de brasileiro, sei lá, se aparecer um Thiago Silva aqui, ele quebra minhas pernas, mas a média dos brasileiros para muito cedo. Tem um problema aí de foco com o futebol que parece ser meio característico nosso, infelizmente, tá ligado? Teve uma atuação apagada. Mesmo assim, agradeceu o técnico Massimiliano Allegri por ter deixado ele jogar aos 90 minutos. Ninguém tinha noção que aquela tinha sido sua última partida de Champions. Depois disso, ele veio pro Flamengo, Lazarento. O Milan estava classificado para as oitavas e o Ronaldinho disse que queria ficar pro próximo ano. Porque, né, também só tinha 30 anos de idade. Mas aí, no mês seguinte, em janeiro, ele saiu do Milan para ir pro Flamengo. Saiu da Europa para nunca mais voltar. Então, no total, o Ronaldinho só jogou 6 anos de Champions, 2004 a 2010. Podia ter ficado mais.
Então, beleza. Antes da gente falar qual que foi o primeiro e último jogo da Champions do Messi, bora falar dele. Do maior artilheiro da Champions, Cristiano Ronaldo. O Cristiano da Liga dos Campeões é o maior jogador da história. E seu primeiro contato com a competição Tem o Gabigol também. foi quando ainda jogava no Sporting. Lá em agosto de 2002, dando seus primeiros passos no profissional, ele entrou no segundo tempo num jogo de qualificatórias contra a Inter de Milão. E nessa partida já fez jogadas que mostravam que ele era realmente um craque. Mas essa não era uma partida de fase de grupos. Quaresma, pô, E caralho. o Sporting foi eliminado pela Inter. Então a estreia oficial do Cristiano na fase de grupos só foi acontecer um ano depois. Em 2003 ele se transferiu para o Manchester United. Cristiano Ronaldo e o brasileiro Kleberson. Acho que é isso o nome desse mano, Kleberson, acho que é isso. Que na época ele era tipo, porra, da hora, tá ligado? Tá vindo esse mano aqui. Acabou virando vários nada e o Cristiano virou o Cristiano Ronaldo. E naquele ano foram pra Champions. Até que no dia 1º de outubro Nessa época aqui, porque hoje o Pogba vai pro United e joga mal, o Antony joga mal, o Sancho. Nessa época aqui, ninguém jogava mal no United, não. de 2003, o técnico Alex Ferguson colocou o Cristiano Ronaldo entre os titulares. Ele tinha ficado no banco no jogo anterior, mas agora ia começar em campo. E a partida era contra o Stuttgart, da Alemanha, fora de casa. O jovem Cristiano, de só 18 anos e já vestindo a camisa 7, ia jogar ao lado de Giggs, Van Nistelrooy, Scholes e outros craques. Ninguém imaginava que esse cara seria o maior artilheiro da história da competição e ganharia 5 títulos. Aí no jogo, quem foi pra cima foi o próprio time da casa, o Stuttgart. No segundo tempo, chegaram a fazer 2 gols em sequência, até que depois o jovem Cristiano Ronaldo sofre um pênalti. O goleiro segurou ele e foi derrubado, até deu uma encarada. Mas ainda não era o batedor oficial, então quem foi pra bola era o Nistelrooy, e converteu. Só que depois disso o United não fez mais nada e acabaram derrotados. Isso aí é o Ten Hag. Perdeu ele. Mas, assim, o Ten Hag tem que demitir. Que azar estrear com derrota. Depois o time do Alex Ferguson conseguiu passar da fase de grupos e chegou a... Loucura isso aqui, olha só. Que azar estrear com derrota. Cadê? Depois o time do Alex A qualidade do gramado na época. Olha que isso aqui a gente tá falando de Champions League, tá ligado? Mas doideira. Ferguson conseguiu passar da fase de grupos e chegou até as oitavas, onde caiu pro Porto. O Cristiano não marcou gols ali. Aí depois disso, vocês estão ligados o que foi a carreira dele na Champions, né? Ganhou umas coisinhas, né? Conquistou o título com o United em 2008, depois foi pro Real Madrid e se tornou uma lenda. Levantou a taça em 2014, 2016, 2017 e 2018. Pentacampeão. Depois foi pra Juventus, onde acabou não conseguindo levar eles muito longe e voltou pro Manchester United. E foi aí que chegamos na temporada 2021-22. Na primeira temporada de volta ao United, o Cristiano foi jogar a Champions e fez uma fase de grupos muito boa, marcando 6 gols em 6 jogos e levando eles para as oitavas de final. E nas oitavas encarou o Atlético de Madrid de Simeone, onde empataram o jogo da ida. Agora a decisão da volta ia acontecer no Old Trafford. Então no dia 15 de março de 2022, 19 anos depois de sua estreia, o Cristiano vinha para o que seria o seu último jogo na Champions. Caralho, 19 anos depois. O Ronaldinho fez 6 anos de Champions League, o Cristiano Ronaldo teve 19 temporadas. Bizarro a diferença. Ele entrou a campo ao lado de Sancho, Bruno Fernandes, Fred, De Gea e outros. O Cristiano começou lá na frente, centroavante como sempre, mas com a bola nos pés pisava mais pela esquerda, tentando encontrar espaço na defesa do Atlético, acertando 3 dos 4 dribles que tentou. Ele também teve uma boa precisão de passes, acertou 33 dos 35 que fez, só que nenhum deles levou perigo diretamente. Nesse jogo, o United só precisava vencer por um placar mínimo, mas o time do técnico Ralf Rangnick não conseguia ser decisivo. Até tinha mais posse. Esse Ten Hag, eu tô falando? Mas sofria com os contra-ataques do Atlético. E foi num contra-ataque, logo no primeiro tempo, que a bola cai para Renan Lodge mandar pro fundo da rede. 1-0. Renan Lodge ter marcado o gol que marca a última partida do Cristiano. Renan Lodge. E no segundo tempo o Atlético se fechou melhor ainda. Então o Cristiano praticamente não teve chance de dar perigo. A bola quase nunca caía para ele nos cruzamentos. Renan Lodge. E pior, não conseguiu finalizar nenhuma vez. Ele só tentou essa bicicleta aí, mas o jogo já tava parado. Então com o jogo rolando, em 50 toques na bola que deu, não chutou nenhuma vez, nem chute bloqueado, nem nada, e dentro da área quase nem pegou na bola. O ataque do United não tava nos seus melhores dias, então já tem uns 10 anos aí que não tá nos melhores dias, mas tudo bem. ninguém marcou e por só 1-0 na volta, o Atlético de Madrid eliminou os ingleses.
Em seu último jogo na Liga dos Campeões, o Cristiano ficou com uma nota de Ruim também. 6.9 no SofaScore. Ruim também, mas nada que chega perto de sujar a história dele nesse campeonato, né? O cara é o senhor Champions League, pô. Não foi o pior do time, claro, mas também não foi o melhor. Ficou realmente bem apagado. O craque de 37 anos se despedia da Champions pra sempre. O jogo do Cristiano, até porque ainda fica mais tempo no clube. Só que na temporada seguinte, ao invés de jogar a Champions, foram pra Europa League. E depois disso, de 2022 para 2023, o Cristiano foi pro Al Nassr. Primeira partida da Champions contra o Stuttgart e a última contra o Atlético de Madrid. Do Renan Lodge. Então agora, depois de Neymar, Ronaldinho e Cristiano Ronaldo, bora falar dele. Da lenda Lionel Gabigol. Messi. E se o Cristiano foi derrotado no seu primeiro jogo de Champions, com o Messi aconteceu a mesma coisa. Para isso, também? vamos voltar lá no passado, quando na segunda metade de 2004, o jovem Messi fez sua estreia oficial pelo Barça. Aí, né, foi inscrito também na Champions, mas ele ficou muito no banco, era novo demais ainda. Até que no dia 7 de dezembro de 2004, na última rodada da fase de grupos, o técnico Frank Rijkaard deu uma chance para ele. O Messi só tinha 17 anos, era realmente bem novo e começou como titular na partida contra o Shakhtar Donetsk. Era um jogo fora de casa e o Messi jogou ao lado de Van Bronckhorst, Belletti, Iniesta, Xavi e etc. Que honra pro Messi, hein? Pôde jogar do lado do Belletti. É uma honra. Porra, Messi deve dormir sorrindo até hoje por causa disso. etc. O Ronaldinho estava no banco sendo poupado. Aquela partida já não valia mais nada praticamente, porque o Barça já estava classificado. Aí logo nesse jogo, o Messi já começou mostrando o seu estilo, dando vários dribles como a gente está acostumado a ver. A bola praticamente grudava no seu pé e a galera via que tinha um baita craque vindo aí. Mas mesmo com a boa atuação, ele não fez gol ou assistência e o Shakhtar foi bem mais decisivo. Os ucranianos ganharam por 2-0. E sim, essa temporada foi justamente a mesma que o Ronaldinho também jogou sua primeira partida de Champions. Aí, né, as expectativas criadas Caralho, o Ronaldinho e o Messi fizeram, tipo, na mesma temporada a estreia de Champions, que doideira. em cima desse camisa 30 se superaram absurdamente. Ele se tornou o maior jogador da história do Barcelona com mais de 600 gols pelo clube e ganhando 4 Champions. Mas essa história chegou ao fim porque em 2021 deixou o Barça e assinou com o Paris Saint-Germain por 2 anos. Até que chegamos na temporada 2022-23. Todo mundo sabia que a temporada 22-23 podia ser a última do Messi no Paris. Ele Principalmente depois de ganhar a Copa e entrar no modo férias, né? só tinha contado até ali, tá ligado? Podia sair de graça depois. E o PSG chegou nas oitavas de final encarando o Bayern de Munique. A gente viu antes que no primeiro jogo o Bayern derrotou o Paris no Parque dos Príncipes e aquele acabou sendo o último jogo do Neymar. Agora o Messi também foi para a partida da volta. Então no dia 8 de março de 2023, o argentino de agora 35 para 36 anos foi com o Paris para Allianz Arena em Munique fazer sua última partida de Champions na carreira, com o mesmo número de camisa que usou na sua estreia. Ele entrou a campo ao lado de Mbappé e jogadores como Verratti, Vitinha, Sérgio Ramos, Hakimi e etc. Aí no primeiro tempo ainda, o Messi quase marcou. Recebeu um baita passe, mas o chute foi bloqueado e na sequência, num bate-rebate, chutou em cima do goleiro que pegou com facilidade. E depois o Vitinha, com o gol aberto, chutou e Delite tirou em cima da linha. A bola não queria entrar. Até que no segundo tempo, Choupo-Moting recebeu e mandou rasteiro pro fundo da rede e antes de acabar, Gnabry amplia. 2-0 pro Bayern. E no segundo tempo, o Messi tentou chutar de novo, mas foi bloqueado outra vez, o que ainda deu um contra-ataque pro Bayern. No total, o Messi teve 74 toques na bola, acertou 39 dos 48 passes que tentou e teve 3 passes que levaram perigo. Ele também não fez nenhuma falta e sofreu 3. Mas também só acertou 2 dos 6 dribles que tentou e perdeu a posse de bola 19 vezes. Ele e Mbappé ficaram realmente bem apagados e o argentino terminou com uma nota de 6. Caralho, todo mundo começa perdendo na Champions e tira 6.9 na última nota. Que é isso? 9 no SofaScore. Então o Paris acabou eliminado e foi assim que, 18 anos depois disso... É raro isso aí. PSG se eliminar na Champions League é meio raro. Não acontece todo ano, não. Estreia, o argentino se despediu da Champions. Com certeza tinha futebol para continuar na Europa. E a Champions é realmente... O PSG até tentou renovar com o Messi, né? Só que, tipo, os valores não agradaram e tal. O Messi, o PSG ainda fez uma força mesmo que pequena, mas fez. O Neymar não. O Neymar ainda tinha contrato, não precisava nem renovar, sabe? Não precisava fazer nada, só deixar acontecer. E aí eles fizeram força pra tirar o Neymar.
Incrível. Então, nesse vídeo eu mostro 4 viradas que ficaram marcadas na Veremos história da depois. competição. Essas viradas foram realmente impressionantes. E tem o Messi nelas também. Mas enfim, é isso. Os brasileiros, infelizmente, aposentam cedo de Champions League, o que é um problema meio nosso. Não citou o Kaká aí, mas também não deve ter aposentado tão tarde assim, tentando puxar aqui na memória. Acho que a última temporada dele foi de Real ou de Milan, porque eu não lembro se o Milan estava na Champions na época. Mas enfim, não parou muito tarde também não. Os brasileiros, infelizmente, param mais cedo do que o normal, tá ligado? E os craques tiram 6.9 de nota na última partida.